trouxe uma vez aqui. Não é que eu acho que eu estou falando alto. Não posso chegar muito perto dessa palavra. Então eu já trouxe, mas eu senti a necessidade de trazer de novo. Porque vocês estão cansados de ouvir eu falar que eu amo o quê, gente? A EBD, não é? Amo EBD. Amo. Sempre estive na EBD. Ou como aluno, ou como professor, ou diretor, também que agora está muito aí à frente. Sempre estive envolvida com a EBD, porque eu acredito na EBD. Acredito no ensino bíblico. E nós vamos falar e relembrar alguma coisa que eu falei, uma mudancinha aqui que eu fiz. Eu falei, vou falar de novo sobre isso, gente. Hoje tivemos a aula aqui com o pastor Carlos Henrique, gente, que bênção. 35 minutinhos de aula só, ele fez um resumozinho gostoso e tão bom ouvir. Então, sempre gostei. Quando eu trabalhava com Cecília na mesma classe, o dia que eu não dava aula, que era ela, eu gostava de estar lá para ouvir. Eu gosto de aprender. Porque, olha, nessa altura do campeonato, gente, eu só sei que nada sei. Por mais que você estude, por mais que você... A gente não sabe nada, gente. A gente tem que aprender cada dia, né? Não sabemos, precisamos aprender. Então, eu gosto de sentar e ouvir. Então, hoje começamos. Tão bom ser a EBD, esses 10 horas, gente. 10 horas agora está começando a escola bíblica. 10 horas. Se todo esse povo já estivesse aqui 10 horas, que bênção que seria, não é? Tinha alguns aqui, parabéns para aqueles que estavam aqui 10 horas. Tá certo? Então, você que não chegou às 10, por favor, domingo que vem não tem. É o nosso café da comunhão, né? Temos a ceia, mas no próximo quarto domingo, venham para cá 10 horas. Vai ter outro professor aqui, nós temos professora Versa agora para adultos, nós temos. Cada domingo vai ter um diferente aqui. Amém? Então, nós vamos falar sobre algo que já foi dito aqui. Mas que é importante a gente relembrar, bater nessa tecla de novo. Marcos, capítulo 4, versículo, vamos ler de 1 a 3, por enquanto. Marcos, capítulo 4, e diz assim a palavra de Deus, eu vou ler. Na minha Bíblia está, novamente Jesus começou a ensinar. Repete essa palavra aí. Ensinar. Vamos lá ler com vocês lá. Então, vamos lá. Outra vez, começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou no barco e sentou-se nele, sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto ao mar. Então lhes ensinava. O que Jesus fazia? Ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Vamos parar por aí. Jesus sempre teve essa preocupação de ensinar. Ele veio para ensinar. E vamos falar sobre isso por causa dessa importância de estarmos aprendendo. Alguém vai estar ensinando e outros vão estar aprendendo. E até aquele que ensina aprende. A gente aprende quando ensina. Tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre uso. Gosto muito dessa frase. Há muitos anos que eu encontrei essa frase e uso sempre, que diz assim: ensinar é doar para o outro o que se tem de mais precioso. Ensinar é doar para o outro o que se tem de mais precioso. O que nós temos de tão precioso, né? É o conhecimento que a gente adquire, são os seus talentos, seus dons, né? Ninguém vai tirar de você aquilo que você aprende, mas você pode doar. Você doa quando você ensina. E o ensino bíblico sempre foi uma preocupação do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Ele foi determinado pelo próprio
Deus aos patriarcas, dando a eles a responsabilidade de dar instrução bíblica ao povo. Por exemplo, nos dias de Moisés, como é que era o ensino bíblico nos dias de Moisés? Eram os próprios pais os responsáveis pelo ensino bíblico no lar. O lar era de fato uma escola, onde os filhos aprendiam a temer a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, olha bem. No tempo de Moisés, os pais ensinavam as coisas de Deus, davam ensino bíblico para as crianças no próprio lar. As crianças não vêm para a EBD aqui na igreja. Não vêm. Eles podiam pegar um ônibus, né? Podiam pegar um Uber para as crianças, né? Poderia? Não poderia, né, gente? Porque elas são crianças. E elas só vêm se os pais trouxerem. Os pais não vêm para a EBD e os filhos não vêm. Será que eles estão ensinando em casa? Naquela época também havia algumas reuniões públicas em que fazia parte de homens, mulheres e crianças. Está lá em Deuteronômio 31, 12, 13, que nem vamos ler, mas se vocês quiserem anotar, pode. Vem em casa, Deuteronômio 13, 12, 13. Isso foi nos dias de Moisés. Agora, nos dias, na época dos sacerdotes, reis e profetas, os sacerdotes, além do culto, eles também tinham o encargo do ensino da lei. Os reis de Judá, quando tementes a Deus, aliavam-se aos sacerdotes. Um exemplo disso foi o rei Josafá, que ele enviou líderes levitas e sacerdotes por toda a região de Judá para ensinar ao povo a lei do Senhor. Está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, na segunda crônica, a gente tem que aprender a falar isso direito. Segundo livro de Crônicas, né? É o segundo livro. 17, versículos 7 e 9. Está assim. Não sei se vai aparecer ali, eu estou peço minha mente para ver longe, mas está lá. 2 Crônicas 17, versículo 7. Vamos ler. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Olha o nome, não precisamos nem falar o nome desses homens todos ali. E ele enviou esses príncipes, esses líderes, para fazer o quê? Para ensinar nas cidades de Judá. Versículo 8. E com eles, os levitas, olha bem, monte ali, levita, e com estes, quem mais? Com estes levitas também vieram quem? Os sacerdotes. Elisama e Jorão. Versículo 9. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então, olha a preocupação lá do rei Josafá. O povo precisava de ensino bíblico. Então, ele enviou líderes, sacerdotes, que foram lá para ensinar o povo. Então, todas aquelas cidades de Judá, esses homens foram por ali, ensinando o povo. Depois vem, durante o cativeiro babilônico, porque o povo de Israel ele foi levado cativo para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos cativos. E eles não podiam ficar sem ensino. Lá também teve ensino. Nessa época, os judeus no exílio fundaram então as sinagogas, que eram usadas como escola pública durante a semana e aos sábados como escola bíblica, as sinagogas. No pós-cativeiro, depois que eles voltaram para Jerusalém, terminou ali o cativeiro,
Bem, então, nos dias de Esdras e Neemias, houve um grande despertamento espiritual entre os israelitas, dando origem a uma extensa propagação da palavra de Deus. É dessa época que temos o relato do primeiro movimento de ensino metódico semelhante ao da nossa EBD de hoje. Vamos ver Neemias capítulo 8, que ali ele dá um relato como era a escola bíblica daquela época. E vamos ver que parece muito com a nossa hoje. Neemias capítulo 8. Esdras, até achar ali, Neemias 8. Tá lá, 8. Olha só, Neemias, ele era sacerdote, ele era também escriba. Escriba era aquela pessoa responsável por escrever ou fazer cópias do livro da lei. Que livro da lei é esse, gente? A Bíblia desde naquela época era como assim, essa nossa? Tinha todos esses livros? Não, só tinha o Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta é o quê? Significa 5. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês sabem quais são os 5 primeiros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5. Não vendo que eu estou dando aula, eu não estou pregando. Eu gosto de mais de aula. Para mim, eu sou mais de aula do que sermão. Né? É sermão do pastor. Então, 5, todo mundo sabe agora? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Penta, lembra de Penta? Pentateuco. Esdras, então, que eu estava falando, ele era sacerdote, era escriba, né? Porque ele era responsável por escrever ou então fazer cópias desses livros. Ele também era intérprete oficial da lei. Além dele estudar, dele ler, de ensinar, ele também interpretava a lei. E era também, olha, ele tinha muito cargo, era também responsável pela escola bíblica, ele era o diretor da escola. Tá? E está aí, no versículo 2, vamos ver o versículo 2, olha lá. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Esses outros que podiam ouvir com entendimento, quem eram? Homens, mulheres e aqueles que poderiam entender, né? Os que entendiam o quê? As crianças também. A criança entende, gente. Entende. Então, essas crianças mesmo, olha, está no versículo 2. Né? Aí vem, olha a escola. Então, ele era o diretor da escola. No versículo 3, vai falar sobre o livro que eles estudavam, mostra também o horário, mostrando alunos. Olha o versículo 3. Vamos ler. E leu nela, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva, o que é isso? Alva. Desde o amanhecer, era a parte da manhã, desde a manhã até ao meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então vimos ali que tem alunos, né, foram homens, mulheres e as crianças estavam ali. O livro era qual livro? É o livro da lei, que era o Pentateuco, que eles estudavam. Depois, no versículo 4, diz lá, vamos ler. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim. E estavam em pé junto a ele, à sua direita. Aí vem os auxiliares. Vem os auxiliares de Esdras. Aí vem, são 13 auxiliares. Tem 2 aqui aparecendo, Mate
versículo 5. Vamos lá. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O livro. Nós vamos ver ainda os auxiliares. Versículo 7 e 8. Vamos ver o versículo 7 e o 8. Também, olha lá, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acub, etc. Todos eles e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Versículo 8. 8. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram sentido de modo que se entendesse a leitura. Então, tinham ali Esdras como diretor, tinha o livro que eles estudaram, o tempo, o horário, os alunos, professores. Um monte de professores, 13 professores. E era assim o estudo bíblico naquela época. Então, hoje nós temos diretor, professor, aluno, o horário, tudo igual. Através do estudo bíblico, o povo cresceu em conhecimento e sabedoria. Deus abençoou o seu povo, dando origem a um grande avivamento espiritual. Passou o tempo e veio os dias de Jesus. O ministério de Jesus era tríplice. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Vamos ler junto? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Pela pregação, Jesus anunciava as boas novas da salvação. Pelos milagres, Jesus manifestava o seu poder, a sua divindade e glorificava o Pai. E pelo ensino, Jesus edificava a fé daqueles que criam. Jesus foi o grande mestre, é nele que nós devemos inspirar. Todos os professores devem se inspirar em Jesus. Ele foi o grande mestre. Das 90 vezes que alguém se dirigiu a Jesus, 60 vezes ele é chamado de mestre. Então ele é o grande mestre. E grande parte do seu ministério foi ocupada com ensino. Jesus ensinava nas sinagogas, nas casas, no templo, nas aldeias, ensinava as multidões, ensinava em pequenos grupos, ensinava individualmente. Quando apareceu a mulher lá de Samaria, ela sozinha, ele ensinou ali. Ele estava pregando, estava ensinando. Então Jesus, ele tinha essa preocupação de estar ensinando ao povo. Mas Jesus, ele treinou outras pessoas, Então vieram os apóstolos, os discípulos, e eles ensinavam também. Está lá em Marcos 6, 30, que fala lá, reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, quando eles voltaram daquela missão que Jesus tinha enviado, eles voltaram contando tudo o que eles tinham feito e ensinado para o povo. Bem, depois quem? O apóstolo Paulo. Também foi usado maravilhosamente por Deus para ensinar, Foi usado nesse ministério também do ensino. E dentre outras pessoas também, que através dos anos foram responsáveis para que a escola bíblica perdurasse por tantos anos e chegasse até nós. Eles não desistiram, eles não pararam pelo caminho. Por isso que hoje nós ainda temos escola bíblica. Tem igreja que o culto da manhã pode acabar
mas a escola bíblica não acaba. Tem igreja que só tem culto à noite e a parte da manhã é só escola. Porque é coisa séria a escola, gente. Sem escola ninguém aprende, não aprende fora da escola, não adianta. Ah, eu vou estudar em casa sozinho, não vai. Você não vai, você vai ler a Bíblia e tal, mas não vai, às vezes, tem uma coisa que você não vai entender, às vezes você não tem um material em casa para você pesquisar, né? Não tem um dicionário bíblico, não tem uma concordância. Então você precisa ter material para você pesquisar, para você entender aquilo. Ou tem que ter algumas bíblias de versões diferentes, que uma fala de um jeito, outra fala, né, para ficar mais fácil para você entender. Então não adianta, para aprender é na escola. É na escola. Então eu desafio vocês aqui no quarto domingo para estar todo mundo aqui 10 horas para aprender. Vocês precisam de escola, como eu também. Eu também. Estou falando que eu não sei nada, não falei. Eu só sei que nada sei. Não sei, e tem que aprender. Como eu aprendi hoje aqui com o pastor Carlos Henrique. Agora nós vamos ler o restinho do texto lá de Marcos 4. Vamos ver versículo de 3 a 9. Nós lemos até o 3, nós vamos pegar o 3 e vamos ler juntos. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. Versículo 9. Olha, 9, gente, olha só. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós temos ouvidos aqui. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Os discípulos, Jesus estava falando ali para eles, depois eles estavam lá, os apóstolos com mais outros lá, sozinhos com Jesus, eles falaram assim: pô, isso aqui é uma parábola, né? Parábola era uma história que Jesus sempre contava para ilustrar algum ensino. Ele queria ensinar alguma coisa, ele contava uma historinha que fica mais fácil para a pessoa entender, né? Aí eles perguntaram assim: explica para a gente essa história que o Senhor contou, de semeador, de solo, de tudo, de semente e tal. Não entendemos. Jesus então explicou para eles. No versículo 14, vamos ver a explicação. O semeador, vamos ver juntos, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tem... Acabei não. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, olha bem, e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria, a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. 19. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
20. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Muito bem. Esse texto, como eu falei, é uma parábola, uma história que Jesus ele contou. E ele utilizou essa historinha para ensinar os discípulos acerca de como as pessoas recebem, como as pessoas reagem ao ensino da palavra. Jesus emprega uma imagem comum naquela época. Era comum falar de campo, de solo, de terra, de semente. Até hoje vocês começaram a ensaiar um cântico aqui falando de semente, né? Então, ele estava ensinando isso para que ele contou essa história para que eles pudessem entender, né? Entender como que as pessoas reagem ao ensino da palavra, quando recebem uma palavra. Ninguém aqui e ninguém em lugar nenhum se esquece de cuidar das suas necessidades físicas. Ninguém esquece. Se alimentar, de se cuidar do vestuário, do descanso, ninguém esquece disso. Mas às vezes negligenciamos as nossas necessidades espirituais. As físicas ninguém esquece. Você não vai ficar o dia todo com aquele estômago roncando, mas não vai mesmo, né? Roncou um bocadinho, às vezes nem está roncando, mas ele está com vontade procurando uma roupa para roer, né? Então ele nem está. Então ninguém esquece de comer, de se alimentar, tomar um banho. Tem aqueles que não gostam, mas eu vi uma pregação, nem sei se vocês estavam, não sei se estavam lá no Hagai, pastor, aquele Jeremias, né? Ele falando que o homem, a gente fede, o homem fede. O homem que está falando é homem, mulher, todo mundo fede. Ele falou, vamos marcar uma reunião, por exemplo, daqui a um mês. Todos vocês que estão aqui, ele falando, mas vamos ficar esse mês todo sem tomar banho. Imagina, gente. Precisa nem ficar, às vezes, um dia só já está perdendo, quanto mais um mês sem banho. Sem escovar dente, ele falou, então o homem fede, então por isso que a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar, né? Então, mas nós negligenciamos as nossas necessidades espirituais. E de algum modo esperamos gozar de boa saúde espiritual sem muito esforço. Porque eu sou um crente, assim, tal, e isso nada. Se você não se alimentar da palavra, você não vai gozar de boa saúde espiritual. Do mesmo modo que nossos músculos se enfraquecem, né? Coisa triste isso aqui, né? Não é só eu não, mãe, tem muita gente. Se fizer isso aqui, os músculos se enfraquecem, por quê? Não faz exercício, gente, né? Tem uma coisa aí que deve estar saradinho e tal, bonitinho, mas eu então que já passei, estou descendo o cabo da Boa Esperança já, né? Então, aqui vai ser quase que impossível até exercício disso aqui. O que vocês acham? Eu acho que não tem mais jeito por aí. Não? Tem? Gente, vocês não sabem nem quantos anos eu tenho. Vocês sabem quantos anos eu tenho? Isso aqui, então eu vou procurar. Eu vou para a academia para ver se daqui a um ano. Eu vou então, né? Então, do mesmo modo que nossos músculos se enfraquecem sem exercício, a nossa vida espiritual também perde a força quando não é utilizada, né? Perde a força a nossa vida espiritual, gente. Qualquer coisinha você cai, qualquer coisinha cai. E tendo boa saúde espiritual, espera-se então que haja crescimento espiritual. Quando temos os nossos bebês, tivemos, né? E vocês, quem tem ainda criança, tem que fazer o que para a criança crescer? Tem que cuidar, tem que alimentar essa criança para poder ela crescer com saúde. Nós, quando nos convertemos, somos bebês espirituais.
Somos bebês espirituais, sabemos nada de nada. Aí precisamos o quê? De nos alimentar da palavra de Deus, ouvir a palavra, entender, para poder a gente crescer, porque ainda tem muito velho bebê espiritual. Tem muito crente velho que ainda é bebê espiritual, não cresceu. Não cresceu, às vezes morre bebê. Não é? Coisa triste isso, né? A pessoa que não deseja crescer. Jesus aí nessa palavra falou de 4 tipos de solo. O solo duro, o solo pedregoso, o solo espinhoso e o solo fértil. Para vocês aí, que tipo de solo é o teu coração em se tratando da escola bíblica dominical? Que tipo de solo é o teu coração em se tratando da escola bíblica dominical, do ensino da palavra de Deus? Será que seu coração é um solo duro? Quem tem solo duro são aquelas pessoas que não gostam de EBD. E nada do que é ensinado. E ela rejeita qualquer convite acerca desse assunto. Não quero, não gosto, não quero, não vou, não quero, não gosto. Chegou até a frequentar a classe quando se converteu, frequentou a classe dos novos crentes e tal, mas ouviu uma vozinha assim, porque lá na explicação Jesus fala que Satanás vem e rouba a palavra. Então frequentou a classe dos novos crentes e bem Satanás e sussurra no seu ouvido assim: para que a escola? Vai lá para quê? Vai só na hora do culto. Vai dormir mais um pouquinho. Está cedo, não precisa não, deixa só o culto. E a pessoa aí ouve essa vozinha, não vem, nem sentiu, nem tomou gostinho pela coisa. E parou. Aí vem o solo pedregoso. Será que seu coração é um solo pedregoso? Esses são aqueles que recebem com alegria a palavra, passam a frequentar o ensino bíblico, a escola, eles são animados, começam até a crescer, mas não se firmam, não criam raízes, e ao chegar alguma tribulação, se afastam. Hoje o pastor Carlos falou alguma coisa assim, né? Tem gente que está muito bem na igreja. Passou por uma adversidade, uma tribulaçãozinha que chega, aí sai da igreja. Sai da escola, não frequenta mais a escola. Mas aquela irmã lá pisou no meu dedo, não volto mais lá não. Qualquer probleminha, fica fora. Esses são o solo pedregoso. O solo espinhoso, será que seu coração é esse? Solo espinhoso. Estes são os que ouvem com atenção, gostam da EBD, participam da aula, mas não colocam o ensino bíblico como prioridade. Outras coisas tomam o primeiro lugar na vida dele. Mas hoje o sol, beleza, eu não vou para a escola não, eu vou para a praia. Chegou no domingo, ele fala assim: meu carro está feio, está sujo, eu vou lavar. Eu vou só na hora do culto. Aí eu vou para o culto com o carro limpinho. Não vou para a escola não. Aí sai todo domingo, porque ele frequenta a escola, sabe? Esse que tem o coração ali é um solo espinhoso, ele até frequenta, mas de vez em quando ele faz isso, E futebol hoje, meu time joga hoje justamente na hora da EBD. Não vou. E não vem. Preguiça, hoje não dá, a cama está tão gostosa, vou ficar por aqui, não vou. Aí vai se acomodando até que não vem mais. Aí esses não vão frutificar muito. Não frutificam. Mas tem aqueles que têm solo fértil. Solo fértil. São aqueles que amam a EBD, são assíduos, sabem que ali é lugar de crescimento, de edificação, de aprendizado, e através dos estudos a sua fé é fortalecida, porque a cada domingo é um estudo diferente,
e com isso a sua fé é fortalecida. Eles desejam crescer e dar frutos, porque sabem que é daí, é da escola bíblica dominical, que saem os futuros pastores, os futuros professores, os futuros educadores, os líderes. Eles saem da escola bíblica dominical, gente. Não é que ele não frequenta, nunca frequentou a escola bíblica. Não vai. O pastor Elias falou para mim que ele, com 13 anos, ele era professor de criança. Tinha uma casa, ele disse que tinha muito, uma criançada. Era professor de criança com 13 anos. Gente, ó, vocês aí que têm mais de 13 anos, por favor. Vamos fazer o treinamento, participar do treinamento. Tá certo? Participar do treinamento. Então, esses futuros pastores, educadores, evangelistas e demais líderes, né? São eles que estarão contribuindo para o crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Então, olha como é importante participar da escola bíblica. Como é importante estudar a palavra de Deus. De acordo com a história do semeador, que tipo de solo melhor representa a sua resposta ao ensino bíblico? Só uma perguntinha para você pensar aí. De acordo com essa história do semeador que saiu a semear, que tipo de solo melhor representa a sua resposta ao ensino bíblico? Que tipo de solo é você? Que tipo de solo somos nós? E encerrando, se Jesus fosse o jardineiro do seu jardim espiritual, ele ficaria satisfeito com a colheita? Vou perguntar de novo. Se Jesus fosse o jardineiro do seu jardim espiritual, ele ficaria satisfeito com a colheita? Ele encontraria algum fruto? Pense nisso. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém.